Isso aí. Estamos de volta. Vocês estão bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Cara, voltemos e hoje eu tô mais pra poder só, como é que eu posso dizer, desabafar, né? Eu acho que é mais um desabafo mesmo e talvez ajude alguém essas informações, né? A história que eu vou contar em tese. E cara, tô feliz porque algumas coisas aconteceram nessas últimas semanas e principalmente, cara, tem saído algumas vendas na loja. Essa semana saíram 5 vendas na loja. E eu comecei a fazer isso tem o quê? 4 meses? Coisa do tipo, né? Obviamente teve bastante tempo que eu deixei de postar vídeo, mas aí vocês me perdoam. E cara, basicamente o que rolou foi que, mediante essas 5 vendas, eu tive alguns aprendizados no meio do caminho. Bom, vamos lá, vamos do início. Se eu não me engano, eu já falei para vocês a respeito do Flex, né, que é uma modalidade de envio aqui dentro do Mercado Livre. Eu dei uma parada, eu não lembro se eu cheguei a comentar, mas eu dei uma parada com a Shopee, eu tô mais focado no Mercado Livre, porque, ao meu ver, é a principal porta de entrada, tá? A principal porta de entrada de vendas. Então eu dei uma parada na Shopee e foquei só no Mercado Livre. E aí eu contratei uma empresa de Flex. Quando eu falo contratei, parece, mano, que eu tô cheio de grana, mas não, mano, é basicamente um contrato lá que você paga para eles as entregas que você precisar deles como transportadora. E aí eu não pago mais nada além disso, eu só pago realmente a entrega. Então, ao invés de eu pagar para o Mercado Livre, eu pago para essa empresa. Eu contratei a J3, inclusive, que é uma empresa aqui perto da zona leste de São Paulo, né? E basicamente ela envia para São Paulo quase tudo, pelo menos a capital quase toda. E aí, cara, por que eu tô falando isso? Porque a modalidade Flex, ela é uma modalidade que, se você não souber configurar corretamente, e se você não souber como fazer as coisas corretamente, eu nem sei se tá torto, né? Nossa, mano, eu tô torto desde o início do vídeo, vocês nem falam. Parece esquizofrênico, né? Falando com a câmera. Eu acho que agora tá melhor. Mas, cara, basicamente, a modalidade Flex, se você, por exemplo, compra no Mercado Livre e ele fala assim, ó, chegará ainda hoje ou chegará amanhã, você tá comprando pela modalidade Flex. E aí, cara, como que funciona isso? Basicamente, existe um horário de corte, e aí, geralmente, esse horário de corte é meio-dia, 1 hora, vai depender da empresa. A que eu contratei, que é a J3, ela é meio-dia. E aí, se o cliente ele compra antes da meio-dia, a gente consegue entregar no mesmo dia. Que aí, como que funciona? Ele basicamente compra antes da meio-dia, eu aviso o coletor, né? Eu tenho um coletor próprio, ou seja, um motorista para mim, né? Que obviamente ele faz para outros clientes da própria transportadora, mas eu sou um deles. E aí eu falo para ele, ó, hoje tem venda. E aí ele passa aqui em casa, basicamente à tarde, 1 hora da tarde, e entrega no mesmo dia aquilo que ele precisa entregar. Tem que estar tudo bem etiquetado e assim por diante. Se você comprar depois do horário de corte, ele chega no dia seguinte, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Então estou eu, né, basicamente indo dormir, não vi nada no celular, acordei, cara, era, sei lá, umas 8h30, apareceu lá, ó, você tem 2 vendas pra hoje, no Flex. A pessoa comprou, era tipo de manhãzinha, entendeu? Era tipo umas 7 horas da manhã ou algo do tipo, eu não lembro o número ao certo. Ela comprou de manhãzinha, mano, aí eu fui ver, eu falei, pô, beleza, ok. Só que aí eu consegui me dar conta, só depois que eu acordei, tomei café e tal, né, respondi as reuniões do meu trabalho CLT ainda, só depois que eu vi tudo isso, cara, que eu me toquei que eu não tinha os produtos que foram pedidos no Flex imprimidos, né, ou seja, né, produzidos, manufaturados. Não tinha na mão, eu precisava imprimir. E para imprimir esses produtos, cada um levaria em torno de 3 horas, aproximadamente. Um demoraria 2h30 no Salas Contras e outro demoraria 2h50 e tanto. Então vou arredondar para 3 horas. E aí eu falei assim, irmão, não vai rolar. Por quê? Porque o coletor ele vai vir aqui na porta da minha casa 12h30 no máximo. Mandei mensagem e falei, ó, você consegue chegar mais tarde? Pô, não consigo porque senão não dá tempo de entregar tudo que eu tenho. Falei, lascou.
Me lasquei, pô, porque é o seguinte, eu tô com 2 produtos, e pra quem não sabe, se você não entrega, ou entrega atrasado, mediante o Mercado Livre ele é bem punitivo quanto a isso. Cara, se você não entrega, sua reputação vai lá embaixo. E qual é a primeira coisa que as pessoas veem no Mercado Livre? Pô, reputação do vendedor, reputação da própria produto em si, né, avaliações do produto e tal. Então, mano, você ficar com a reputação baixa é horrível. E tipo assim, sua reputação fica no vermelho, entendeu? Esquece. Eu falo isso porque eu já perdi outras 2 contas exatamente por conta disso. Aprendi da pior maneira. Uma foi porque eu cancelei um produto, porque eu não sabia como que eu ia enviar para o cliente, e o outro foi porque eu perdi a reputação. Cara, e aí, nesse meio tempo eu falei, pô, lascou. O que eu fiz? Adiantei meu processo, então eu falei assim, pô, pelo menos um eu consegui entregar. Olhei nas 2 vendas, qual era mais longe. Uma era para São Bernardo do Campo e outra era para Itaim Bibi. Pra quem não sabe, cara, eu morando em São Paulo, eu moro na Zona Leste. Eu moro na Zona Leste de São Paulo. Daqui até São Bernardo do Campo é papo de 1h40, por aí. Daqui até Itaim Bibi é 1h10. Falei, pô, vou pegar a que basicamente tá mais perto e a que tá mais longe eu deixo pra poder entregar, a que tá mais perto eu me viro, eu faço alguma coisa, não sei o que eu vou fazer ainda, mas pelo menos uma já tá resolvida. Imprimi aqui com a pessoa, deixei com a pessoa, ela veio buscar, eu deixei com ela. E cara, na realidade não foi nem isso, porque não deu tempo, olha, até lembrei aqui, não deu tempo de eu imprimir um só. Por quê? Porque eu fui ver, já era tipo 10 horas. Parou de imprimir, era 12h40 e ela ia passar 12h30, 12h20, mano, não, sem flexibilidade nenhuma. Ok, tipo assim, não reclamei também porque é o trabalho, né, dela, ela precisa entregar as outras coisas, os outros produtos de outros clientes e eu não vou ficar reclamando a respeito disso. Beleza. Então, ou seja, já deu ruim de todos os aspectos. Então, a primeira que eu tinha conseguido imprimir 12h40, eu tive que enviar via Uber Flash para o centro de transporte, o centro, né, o centro comercial deles lá. E, cara, enviei pra lá via Uber Flash, e aí, tipo, o tempo deu certinho, porque eles começam a sair 1h30, então, tipo, chegou lá 1 hora mais ou menos, então deu pra poder pegar lá do centro de transporte. Aí, cara, o segundo eu me lasquei, né, porque eu fui terminar de imprimir, era, tipo, 2 horas da tarde, 2h30 da tarde. E tudo isso enquanto eu tava no CLT. Cara, eu tentei fazer o máximo que eu pude no CLT, teve uma hora que eu fiquei bloqueado no CLT, eu falei, mano, é minha oportunidade. Avisei todo mundo, falei assim, ó, vou ficar fora um tempinho, vou cumprir esse horário mais tarde. Aí eu cumpri o horário mais tarde e tal, mas fiquei um tempo sem deslogado, né? Desloguei, bati ponto, desloguei. Vai eu, mano. Embrulhei o pacote e tal, fui levar lá no Itaim Bibi, demorou mais porque o metrô estava lento no dia. E, cara, basicamente eu demorei em torno de umas 2 horas, 2h30 pra ir lá entregar e voltar. 2h30, não, mais na realidade, quase 3 horas pra ir e voltar. Mano, foi assim, uma experiência horrível. E o que eu aprendi com isso? Cara, basicamente, ter produtos impressos. Então eu imprimi 1 milhão, eu imprimi 3 desse produto aqui, que é o suporte, tá? Esse aqui é o suporte 90 graus que eu tenho na minha loja. Imprimi também o porta-cápsula, imprimi o porta-cápsula de Nescafé de Nespresso. E, mano, tô imprimindo o máximo que eu posso, porque, tipo assim, não dá pra poder passar por isso de novo e... É porque é aquilo, né? Quando você tá começando, você não imagina que vai sair tantos produtos no mesmo dia. E aí, tipo, eu sempre achava que ia dar tempo. Ok, entendeu? Tava saindo pouco mesmo, então dane-se. E aí, detalhe, né? Querendo ou não, como o Mercado Livre é punitivo, no início você perde dinheiro. Por quê? Porque, pô, o valor, né, que o cliente pagou era pro transporte. Então, ele pagou um valor que eu gastei a mais. Eu gastei a mais para poder... Digamos que o cliente pagou lá R$8 de transporte. Eu mandar o Uber Flash para o centro de distribuição lá, deu mais ou menos uns R$25. O produto
40, o Mercado Livre tira 8, então já são 32, menos 25 eu ganhei, mano, mixaria, ganhei R$7, é isso? R$7 foi o que eu ganhei para esse produto. Perdi dinheiro, porque para fazer o produto já é 11, R$12. Então eu perdi dinheiro, só que eu prefiro perder dinheiro no início do que perder a reputação, que é uma coisa muito mais difícil de eu conquistar depois, reconquistar depois. Pra vocês terem noção, da última vez que eu perdi reputação, para eu conseguir trazer a reputação novamente para a Verde, eu tinha que fazer outras 40 vendas, ok, sem nenhum tipo de reclamação, devolução, nem nada do tipo, para poder voltar para a reputação Verde. É mais fácil você abrir uma nova conta, porque para abrir uma nova conta, para você conseguir uma reputação Verde, você precisa de 10. Então, mano, eu prefiro perder dinheiro nesse início. Então, cara, essa foi a história. Eu basicamente sofri nessa semana por causa disso, mas foi um sofrimento bom, porque a gente aprende, né? Então, é isso. Basicamente, né, mais uma camada, mais uma história sendo construída de novo. E, inclusive, estou imprimindo um produto novo que vai sair na loja e eu pretendo trazer para vocês o processo de criação dele, ó. Olha lá. Tá sendo impresso ali. Eu pretendo trazer para vocês a criação, né, o processo de criação desse produto. Tamo junto. Um abraço.